Efésios capítulo 3, eu leio do verso 1 ao verso de número 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos de 1 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Efésios, Efésios 3, versos 1 até o verso de número 13. Diz-nos a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando leides, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Cubra a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Peça a Deus para falar ao seu coração, para que possamos entender tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, em nome de Jesus. Fale com Deus por alguns instantes. Oremos silenciosamente. Pai bendito, nós te agradecemos, porque somos privilegiados, somos abençoados, somos amados pelo Senhor. O Senhor nos dá a graça, a bênção, a alegria, de nesta manhã nos reunirmos na Tua casa, para aprendermos da Tua palavra, para assimilarmos, ó Deus, das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por cada igreja, que na manhã deste domingo se reúne, para prestar ao Senhor o culto em espírito e em verdade. Que haja edificação, que haja fortalecimento, que haja a graça do Senhor sendo derramada abundantemente, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pela Tua grandiosidade. Obrigado, ó Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, pois se renova a cada manhã. E nesta manhã não foi diferente para conosco. A misericórdia do Senhor se renovou. Então a Ti, meu Deus, meu Pai, a honra, a glória e o louvor. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela purificação. Obrigado pela redenção. Obrigado por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por esse dia também que celebramos o Dia dos Pais. Que cada pai receba a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a unção do Senhor, Pai. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado por aqueles que têm já o privilégio de ver os filhos de seus filhos, seus netos. Que o Senhor continue abençoando toda a família, toda a geração, para que juntos possamos continuar servindo ao Senhor.
que os nossos filhos, que as crianças, jovens, adolescentes, sejam homens e mulheres segundo o coração do Senhor, trilhando na palavra do Senhor, sendo realmente aquilo que o Senhor os designou para ser em nome de Jesus, Pai. Obrigado que todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e temos o privilégio de servi-lo, de estarmos na Tua bendita casa. Louvado seja o Senhor. E agora, ó Pai, fala ao nosso coração. Nós te pedimos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Paulo, grande apóstolo do Senhor Jesus. Veja que Paulo, ministrando esta carta, capítulo 1, capítulo 2, ele havia falado de tantas coisas maravilhosas, e aqui conforme ele mesmo diz no versículo 3, aquelas coisas que escrevi há pouco, resumidamente. Tudo que já ouvimos, tudo que já olhamos até aqui, vemos até aqui, Paulo diz que ele estava fazendo apenas um resumo. Imagina um resumo. Se ele fosse escrever tudo, não caberia em todo o livro do mundo. E aqui ele escreve esta carta, ele fala dos judeus, fala dos gentios, e agora Paulo, ele abre aqui, podemos dizer assim, um parênteses, um momento especial, para falar do seu ministério, para falar do seu chamado. Tanto é que no versículo 1, os irmãos encontram esta expressão, por esta causa. Por esta causa. Aí então ele fala do seu chamado, do seu ofício, da sua vocação, do que havia acontecido, estava acontecendo com ele. E lá no verso 14, ele retoma por esta causa, aí ele volta ao assunto que ele está ministrando no capítulo 1 e capítulo 2, a igreja de Éfeso. Então esta expressão, você que é um estudioso da palavra de Deus, você que ama a palavra de Deus, você certamente já percebeu no texto sagrado, que no verso 1, no verso 14, há esta expressão, por esta causa, por esta causa. Então ele neste inteirinho, neste comenos, ele vai falar do seu chamado, do seu apostolado, e daquilo que a igreja precisava ouvir neste momento. Gostaria que você atentasse muito bem para estes versos, de 1 a 13, que todo ele está dentro de um só assunto. Por esta causa, Paulo se apresenta agora para nós de forma tremenda e poderosa, como prisioneiro de Jesus. Meu passador não está passando, está travado aí? Como prisioneiro de Jesus Cristo. No versículo 1, vamos ler o verso 1 novamente. Paulo, prisioneiro de Cristo. Leiamos o verso 1 todos juntos? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Veja que Paulo, quando se apresenta aqui como prisioneiro, ele não está dizendo que ele estava preso por ter agido erroneamente. Ele não fora preso por ter roubado, matado, furtado. Ele foi preso. E Paulo, como era de Jesus, e para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, ele fala, até como prisioneiro eu sou de Cristo Jesus. Ele estava preso, ele estava preso. Ele queria que os efésios entendessem agora e compreendessem o sofrimento de Paulo, a angústia, a dor, o sofrimento dele, e não houvesse mau entendimento, uma má interpretação daquilo que ele estava passando. Tanto é
que o versículo 13, que está com a sua Bíblia aberta, ou o seu celular, no texto sagrado, diz no verso 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vocês, pois nisso está a vossa glória. Era para que as pessoas, ao ficarem sabendo da prisão de Paulo, do sofrimento de Paulo, não ficassem em pânico, dizendo: como pode um homem deste, fiel, temente, consagrado, piedoso, apóstolo, servo honrado de Deus, agora está preso? Como é que pode? Será que o evangelho que ele está pregando não é um evangelho inútil? Pois ele está preso. Paulo fala: não quero que vocês desfaleçam. Mas eu, Paulo, estou preso, sou prisioneiro de Cristo. E sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Por amor de vós, eu sou prisioneiro de Cristo. Irmãos da mesa, quando eu venho aqui, acertem lá, senão fico parecendo só minha perna na internet. Por amor de vós, o prisioneiro de Cristo. Então ele está dizendo: olha, por amor de vós, eu estou nesta prisão, eu estou nessa masmorra, mas eu quero que vocês, comigo agora, venham lembrar de algo. Olhem na Bíblia comigo novamente, o versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então eu estou preso por causa de vocês. Ele está falando da sua lealdade à missão lhe confiada. A lealdade à missão que lhe fora confiada. Vocês lembram, Paulo dizendo assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vós outros. Os irmãos lembram quem era Paulo? Ele se chamava Saulo, Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Ele vai para Damasco para prender os cristãos, para colocá-los na masmorra. E no caminho, o Senhor se revelou a ele, em pessoa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu falei domingo passado e repito agora. Uma das marcas do apostolado, uma das marcas do verdadeiro apóstolo, é aquele que viu a Jesus pessoalmente. A segunda marca do apóstolo é aquele que foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você lê aqui a palavra do Senhor Deus, lá no verso 1, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Sou apóstolo por vontade de Deus. Quando Paulo escreve outras cartas, ele fala: Paulo, apóstolo, não por vontade de homem algum, mas por vontade de Deus. O apóstolo, ele não é nomeado pela igreja. Apóstolo não é eleito pela igreja. Apóstolo é comissionado pelo próprio Deus. Apóstolo é aquele que viu a Deus Cristo em pessoa. Apóstolo é aquele, em terceiro lugar, que recebeu um poder especial de Deus. Então você já entendeu, você já compreendeu que não há sucessão apostólica. O apostolado terminou em Paulo. Não existe apóstolo nos dias atuais. Apóstolo do chapelão, ele se autodenominou. Não existe na Bíblia. Ah, mas eu ouvi o Senhor em pessoa. Eu vi. Não existe. Apóstolo na Bíblia terminou em Paulo. Amém ou não amém? Pastor, eu não concordo com isso. Você não está concordando com a Bíblia, não é comigo. Porque é o que a Bíblia ensina.
Paulo chega a dizer que ele era como um apóstolo nascido fora de tempo. Então ele tinha todas as marcas do apostolado. A igreja não elege apóstolo, a igreja elege pastor. A igreja não nomeia um apóstolo, ela nomeia um pastor, um presbítero, um diácono. Apóstolo cessou, acabou, não existe mais. Todo mundo se diz apóstolo, você faz dizer, ó, não é. Biblicamente não é. Não é. Como na Bíblia também não existe pastora. Não tem pastora na Bíblia. Ah, mas a igreja tal tem. Problema da igreja tal, A e B. Mas na Bíblia não tem. Tem ministérios, mas não tem esses que nós já acabamos de falar, né? Então, voltando aqui, Paulo, então, ele está falando da sua lealdade à missão lhe confiada. Estava a caminho de Damasco, a luz brilhou, ele teve encontro com Cristo, transformado pelo poder do Evangelho, e o Senhor diz, tu és para mim uma testemunha viva, e eu vou te usar agora para pregar o Evangelho aos gentios. Lá em Hebreus 13, 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O que Paulo está ensinando aqui? E Hebreus também está reafirmando. Lembrai-vos dos vossos guias, quais vos pregaram a palavra. Lembrai destes homens de Deus, consagrados pelo próprio Deus, levantados por Deus, no caso do apóstolo Paulo, que é apóstolo, ou os pastores, que vão vocacionados, inspirados pela palavra, pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Então, gentios, eu quero que vocês lembrem, o que Paulo está passando é por amor de vocês, a vocês. E a Bíblia ainda ensina, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. A graça nos foi concedida de padecer por Cristo, não somente crer nele. E a Bíblia diz também, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então não quero, irmãos Efésios, que vocês fiquem perturbados, inquietos, porque eu estou preso. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Eu estou nessa masmorra, nessa prisão, é uma provação, é uma luta, é uma dificuldade, é uma coisa horrível, mas é por amor a vocês. Olha a lealdade do apóstolo e a fidelidade do apóstolo, a missão que lhe foi confiada, tinha um princípio, tinha um propósito, que era o amor aos gentios, e nós somos os gentios. E eu volto a este texto, a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz, lembrai dos vossos guias, lembrem dos guias levantados por Deus, por amor a vocês. Lembre dos homens levantados por Deus, para serem bênçãos na vida de vocês, instrumentos e canais de bênção na vida de vocês, e veja o fim que eles tiveram, o preço que eles pagam, mas tudo isso Deus fez por amor a vocês. O propósito de Deus, o plano de Deus, levantar homens e mulheres, também mulheres, não como pastoras, mas como servas, abençoadoras, por amor a vocês. A Bíblia fala de Noemi, a Bíblia fala de Débora, fala de Priscila, esposa de Áquila. Por amor a vocês, lembrem deles. E Paulo agora está ali preso por amor a esta igreja. E Paulo está dizendo, Paulo, o que lhe foi confiado, algo lhe foi confiado, no versículo 2. Eu repito, e se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, a graça de Deus, a dispensação da graça me foi confiada. Paulo diz mais, uma revelação no Espírito, verso 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, e o verso 5, no finalzinho, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então Paulo recebe uma revelação de Deus, Paulo é confiado o Evangelho, discernimento do mistério, verso 4, ele diz o verso 4,
pelo que quando leides podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Deus me revelou algo especial, Deus me chamou, me deu uma missão especial. Eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo, eu estou preso por amor a vocês, a mim me foi confiada a graça de Deus, essa revelação no Espírito Santo, eu tive o discernimento deste mistério, eu estou proclamando a vocês, e Paulo vai dizer que os gentios vocês são, diz o versículo 6, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Diz aqui, verso 5 e 6, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são, o que os gentios são? Os gentios são co-herdeiros, os gentios são membros do mesmo corpo, são coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Vocês não estão excluídos, vocês não estão abandonados, vocês não são a escória da sociedade. Eu estou preso por amor de vocês, eu anuncio por amor a vocês, chamado, vocacionado. Então você começa a entender que agora eu sou co-herdeiro, eu sou membro do mesmo corpo, eu sou coparticipante da promessa de Cristo Jesus. Aí você entende assim, o gentio entender, olha, nós que nos achávamos desprezados e humilhados, Deus levantou um homem, o maior apóstolo que a história conheceu, um homem super, mega culto, uma cultura maravilhosa, educado aos pés de Gamaliel, mestre da lei, falava inúmeros idiomas, várias línguas, um doutor da lei, e Deus o converte numa estrada, e Deus o vocaciona, e Deus revela a ele algo especial, e diz a ele, olha, você é meu instrumento, e você vai no meio dos gentios, e você vai dizer para eles, vocês, por causa de Cristo, tornaram-se membros do mesmo corpo. Em Jesus não há judeu e gentio, em Jesus há um povo só. Em Jesus não há livre, escravo, branco e preto, em Jesus há um só. E as promessas de Deus, que Deus mandou para o judeu, Então agora eu estou preso, e a igreja aos gentios, a igreja de Éfeso, ia ver isso e dizer, louvado seja Deus, o que Deus está fazendo por amor a nós. Não estão entendendo, sim ou não? Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que um dos grandes problemas da igreja é não entender o que o Senhor está fazendo por ela, o que o Senhor fez por ela. Enquanto não entender o que o Senhor fez por nós, nós não vamos prestar a Deus um culto festivo, alegre e radiante, enquanto não entendermos o que Deus está fazendo por nós, o que Ele fez por nós. Mas quando tivermos essa compreensão, o que éramos e o que nos tornamos, então nós nos reuniremos, iremos prestar a Deus um mega, super culto em louvor ao nosso Deus. Estes homens que morreram, estes homens que deram a vida, que pregaram o Evangelho no mundo inteiro, que se consagraram, se renunciaram tantas coisas, por amor a nós. Mas quem fez isso foi Deus. Por amor a vocês, por amor a mim, por amor a nós. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aí ele vai dizer aqui, após falar isto, ele vai falar, Paulo, que fora constituído, que? Ministro, verso 7, no qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida,
segundo a força operando o seu poder, eu fui constituído ministro. Este que vos fala também é o ministro de Deus. Reverendo Leonardo, ministro de Deus. Demais pastores da igreja, ministros. Ministro é alguém que está a serviço de outro, e não a serviço de si mesmo. E Paulo fala, agora eu sou o ministro de Deus, eu estou a serviço do reino dos céus, por amor a vocês. Eu fui constituído ministro. Paulo diz ainda, foi concedido a mim pela graça, concedido pela graça, e no verso 7, é a graça de Deus que me fez ministro, favor imerecido. A graça de Deus que nos torna pregadores do Evangelho, a graça de Deus na força operante do seu poder, é o poder de Deus, na graça de Deus, que nos faz ministros do santo Evangelho de Deus. Um grande homem foi convidado, um grande pastor, para ser um grande político. Ele dizia, não me rebaixaria tanto, que eu tenho um cargo maior, sou ministro do Evangelho de Jesus. Algo maior? É isso que você tem que entender. E repito o verso 7 para gravar na sua mente, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Há um poder de Deus, há uma graça de Deus, e nós nos tornamos ministros do Senhor. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia vai dizer que todos nós agora nos tornamos ministros do Senhor. Amém ou não amém? Pois ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e mandou para todo mundo. E você na graça, quando você fala de Deus, é graça. Quando há transformações, é poder de Deus. Poder de Deus. E você é ministro do Senhor, não é para falar de você, é para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, graça de pregar, verso 8, ele diz a graça de pregar, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Paulo fala, é graça. Quando você prega, quando você evangeliza, você não faz por obrigação, você faz por o ato da graça de Deus, em nome de Jesus, e nós não merecemos falar de algo tão glorioso, você vai ver no final onde nós vamos chegar, nós não merecemos falar de algo tão glorioso, mas o Senhor nos permite por graça. Amém, irmãos? É graça de Deus. Escrever um livro do Evangelho é graça de Deus. E Paulo fala aqui no Evangelho, o Evangelho revela quem éramos e o que nos tornamos. É o Evangelho. Olha o versículo 6 novamente comigo, para você pegar os detalhes. A saber, olha o verso 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. É a proclamação do Evangelho que leva o gentio a entender que ele é coparticipante, que ele faz parte da mesma promessa, que ele faz parte do mesmo corpo, que ele é um servo de Jesus. É o poder do Evangelho. É o Evangelho que revela quem éramos e o que nos tornamos. O Evangelho que nos leva à mensagem das insondáveis riquezas de Cristo, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, segundo os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Veja o poder do Evangelho. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho cristalino, é o Evangelho da palavra de Deus, que nos leva a proclamar a mensagem das, Paulo diz, insondáveis riquezas de Cristo. Glória a Deus, pelo Evangelho. Por isso Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que é o gentio. Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso.
eu estou acorrentado, mas o Evangelho não está acorrentado. O Senhor me deu esta graça, eu vou pagar o preço de pregar este santo Evangelho, porque a graça é poder de Deus. Você entende assim? Você compreende assim? Que Deus está te dando um privilégio, que os anjos queriam pregar o Evangelho, e os anjos não podem pregar o Evangelho. Os anjos queriam falar do Evangelho, mas os anjos não têm poder, nem capacidade para falar do Evangelho. O Evangelho foi dado a nós, homens e mulheres, no poder de Deus, na graça de Deus, na unção de Deus. E nós não temos nenhuma honra nisso, nenhuma glória nisso, porque a honra e a glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Escreveram um livro, o doutor Alberto escreveu seus livros aí. Quer ser um cristão, em uma casa de recuperação, está sendo edificado por meio dos livros dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o doutor Alberto não fala isso, ele fala, é graça de Deus, é glória de Deus. Ele reconhece isso, a família reconhece isso, louvado seja Deus. Os meus também estão aí para a glória de Deus. É graça. Que nós somos servos de Deus, amém, irmãos? É graça de Deus. É graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, verso 1, por esta causa, aí ele põe o pé no freio, e fala, antes de falar por esta causa, deixa eu contar algo para vocês. Ele fala o chamado, vocação, ofício. No verso 14 ele retorna, então por esta causa, ele vai falar de oração, ó Deus, etc, outro assunto, vamos ver domingo que vem. Mas irmãos, agora eu quero que vocês entendam algo muito especial, que é o centro da pregação de hoje. Paulo vai falar agora à igreja. Quero que você entenda perfeitamente, para não ficar nenhuma dúvida. Ele diz agora sobre o poder da igreja. A igreja, o poder da igreja. Verso 10 ele diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades aqui se refere aos anjos de Deus. Anjos. Para que pela igreja a multiforme graça de Deus, sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, ela vai se tornar conhecida dos anjos. E segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Deixa eu voltar aqui, e você vai entender o que eu vou falar. Paulo está falando agora da igreja. Paulo está falando do poder da igreja. Pela igreja, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos anjos, principados e potestades em lugares celestiais. Então, pela igreja, os anjos vão conhecer, vão saber, vão tornar conhecida deles a multiforme sabedoria de Deus. Já leu na Bíblia quando um pecador se converte, há júbilo no céu? Já leu na Bíblia quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu? Deixa eu ensinar para você isso aqui. As 7 maravilhas do mundo, você sabe quais são? Cadê as professoras aí? As 7 maravilhas. Essa do México, nem sei como pronuncia isso, mas você sabe, está escrito ali. Primeira maravilha do mundo, como é que fala aquele negócio ali? Ninguém ousou falar. As professoras aí, ó. Olha lá assim, casar com a professora, tem que saber de cor.
Essa é a primeira. Segunda maravilha, essa é mais fácil. É o Coliseu. Segunda maravilha do mundo, são 7. As atuais, não do mundo antigo. A terceira maravilha do mundo é o Cristo Redentor no Brasil. A quarta maravilha é a grande muralha da China. A quinta maravilha está no Peru, onde tem lá, eu brincava aqui, é o bicho macho, bicho, né? Lógico, não lê assim, estou brincando. Lá no Peru. Outra maravilha, Taj Mahal, na Índia. As 7 maravilhas, tive o prazer de estar lá, as ruínas de Petra, na Jordânia. A 7ª maravilha do mundo. Então veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maravilhas do mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você quer conhecer as maravilhas do mundo? Você vai num desses lugares. Mas biblicamente falando, qual é a maior maravilha do mundo? A igreja do Senhor Jesus. Você vai entender. A igreja, aqui é a igreja de Lakewood, nos Estados Unidos, maior igreja, templo do mundo. A igreja é a maior maravilha do mundo. A mais elevada e maior manifestação da sabedoria de Deus é o cristianismo e a salvação em Cristo e por meio de Cristo. A igreja é o meio pelo qual a sabedoria de Deus se torna manifesta. Então a maior sabedoria do mundo é a igreja. É a igreja. Pois é na igreja. A maior elevada e maior manifestação da sabedoria de Deus é o cristianismo, é a salvação em Cristo e por meio de Cristo. No meio do Senhor Jesus Cristo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. A igreja é o meio pelo qual a sabedoria se torna manifesta. Deixa eu explicar para você à luz da palavra de Deus. Paulo está dizendo assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta dos anjos, principados e potestades, nos lugares celestiais. Pois você quer ver o poder em ação, entre na igreja. Você vai ver pessoas que eram perdidas, viviam na desgraça, no lamaçal, que um dia foram abraçadas pelo Evangelho, hoje tem felicidade, tem alegria, tem regozijo. Vai ver gentios que não se davam com judeus, judeus que odiavam gentios, viu pessoas que por natureza eram pecaminosas, sujas, depravadas, mas que agora estão reunidas para adorar a Deus. E os anjos, quando veem isso, os anjos ficam maravilhados. E o mundo reconhece o poder de Deus. É por isso que o ajuntamento solene, é por isso que a grande congregação é um testemunho vivo do poder de Deus. Por isso a igreja não pode deixar de ter culto presencial, o ajuntamento do povo de Deus. Olhe para as pessoas ao seu redor, veja o que elas eram e o que elas se tornaram por causa do Evangelho de Deus. Então, querendo conhecer a maior maravilha do mundo, entre numa igreja onde há pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. É ali que está o poder de Deus, é ali que está a ação de Deus. Não são as 7 maravilhas do mundo, é a igreja do Senhor, pois é ali que Deus manifesta a sua graça. E quando uma alma se converte, outra se rende, os anjos do céu falam: aleluia, nós estamos em festa. Deus está revelando a sua sabedoria, Deus está revelando o seu poder, e nós não sabíamos disso, porque os anjos não são onipresentes, não são
oniscientes, não são onipotentes, eles não sabem de nada, eles têm conhecimento limitado. Só Deus é onisciente, onipotente e onisciente, onipresente, em nome dEle, amém, irmãos? Só Deus. E quando uma alma fala, hoje eu me entrego a Cristo, estou abandonando as drogas, estou abandonando a promiscuidade, estou abandonando a vida de pecado, eu estou vindo para Jesus. Os anjos então lá no céu começam a louvar ao Senhor, os anjos lá no céu começam a dar glória ao Senhor, os anjos lá no céu começam a render louvores a Deus. Quer ver o poder de Deus dentro da igreja? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Pela igreja. Porque na igreja é pregado o santo evangelho do Senhor. Esse evangelho que fala do quê? Das insondáveis riquezas de Cristo. E a pessoa fala, eu entrei lá na igreja, eu achei que eu não prestava, que eu era um depravado, um perdido, um profano, eu achava que eu era, entrei na igreja, eu tive a certeza que realmente eu sou. Mas a graça veio e agora eu não sou mais, eu sou uma nova criatura, lavado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que na igreja tem que haver o poder de Deus para transformação e mudança de vidas, em nome de Jesus. A igreja fala, Jesus disse, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando veio o Espírito Santo, a igreja foi cheia de poder, e o poder, revestimento do poder, gera conversões de vida, em nome de Jesus. E Pedro levanta a palavra, Pedro era pescador, iletrado, inculto, e não sabia de nada, tinha negado a Cristo 3 vezes, mas passou para a restauração, e aquele que negou foi transformado, ele começa a pregar, e 3.000 pessoas são batizadas. É o poder de Deus. E os anjos fazem festa no céu, dão piruletas no céu, porque é o poder de Deus, pela igreja. A igreja revela, diz Paulo, ela torna conhecida a sabedoria, multiforme sabedoria de Deus. E o verso 11 diz, o eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. E o verso 12, pelo qual temos ousadia, acesso, confiança, mediante a fé. E é ali na igreja que eu tenho confiança, é ali na igreja que eu tenho ousadia, é ali na igreja que eu entro na presença do Senhor. Você está percebendo a importância da igreja? Do culto? Mas quem não entende isso, não valoriza a igreja, não valoriza a celebração, não valoriza a reunião. Ah, não gostei de tal coisa na igreja, vou embora dessa igreja para outra igreja. Não gostei dessa igreja, não vou embora para outra. Colocaram uma plaquinha, não sei na onde, eu acho que foi a igreja, eu vou embora para outra igreja. Se o marido faz alguma coisa que você não gostou, então você troca de marido e pega outro no dia seguinte. A mulher faz algo que você não gostou, outro dia você pega outra mulher e abandona a sua. Cadê a sua fidelidade à igreja do Senhor Jesus? Ao povo de Deus, à igreja de Jesus? Se há problema, sentamos e resolvemos. Se há intriga, sentamos e corrigimos. Mas caminhamos como a igreja do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, irmãos? Essa é a igreja do Senhor. E Paulo está levantando aqui em Éfeso uma igreja poderosíssima. E Paulo fala, por causa de vocês, eu estou preso. Por causa do Evangelho, sou um prisioneiro de Cristo. Mas o Senhor me tirou, de onde me tirou, para pregar a vocês e dizer que vocês pertencem ao povo de Deus. O Evangelho não está preso, Paulo estava, o Evangelho não estava. E ele começa a pregar com ousadia, soldados se converteram, e Paulo chegava a dizer, e disse em Atos dos Apóstolos, que a sua maior preocupação era com a igreja de Deus, povo de Deus. Você entende agora no mundo espiritual o que está acontecendo quando estamos reunidos em adoração e louvor a Deus? Você entende agora porque quando reunimos para adorar ao Senhor, não podemos ficar perdendo tempo no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas ficar concentrado no culto, na adoração a Deus? Você entende porque é essencial, é importantíssimo a reunião presencial e não virtual?
Porque a igreja torna conhecido os anjos e do mundo a sabedoria de Deus. E aqui, vou repetir, a mais elevada e maior manifestação da sabedoria de Deus é o cristianismo, salvação em Cristo e por meio de Cristo. Lições práticas importantes: sejamos fiéis ao que o Senhor nos confiou. Primeira lição: seja fiel ao que o Senhor lhe confiou. Paulo foi preso, não deixou de ser fiel à mensagem do Senhor. Queriam calar Paulo, ele jamais se calou em nome de Jesus. Segundo, como igreja, façamos tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Como igreja, façamos tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Desfrutemos do livre acesso com ousadia e fé. A Bíblia diz, verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, mediante a fé em Jesus. Você tem o quê? Livre acesso com ousadia. Você chega diante de Deus com ousadia, porque você tem livre acesso. O que é ousadia? Coragem, determinação. Porque naquela época, quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E ao entrar no Santo dos Santos, ele chegava para entrar no Santo dos Santos, e o que era feito ali para o sumo sacerdote? Ele amarrava uma corda na sua cintura, ele ia no Santo dos Santos, só ele podia entrar, era uma vez por ano. Ele entrava para fazer propiciação pelos pecados do povo. E se ele estivesse em pecado, ao entrar na presença de Deus, o que acontecia com ele? Morria. Alguém podia entrar para tirá-lo? Não. Ele era puxado pela corda. Mas se fosse igual aqueles filmes que tinha um sacerdote gordão, tinha que arrumar uns 15 para puxar a corda, a um guindaste. Sabe que não pode ser gordo, porque a porta é estreita. Brincadeira. E ele morria lá, tinha que puxá-lo. Então eu creio que o sumo sacerdote ele ia entrar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, sabe que eu esqueci algum? Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu acho que eu esqueci algum. Senhor, Senhor, eu acho que eu esqueci um lá. Eu menti. Ele voltava correndo, pedia perdão, ajoelhava, tomava um banho, trocava de roupa. Ele voltava e voltava e voltava, ia e voltava. Aí depois ele entrava: acho que não esqueci nenhum pecado. Não quero morrer, não quero morrer. E entrava. Livre acesso com ousadia. Estou entrando no Santo dos Santos, porque o sangue de Jesus perdoou todos os meus pecados. Fui lavado e redimido por Jesus Cristo. Não preciso ter medo da morte espiritual. Estou purificado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Aí você entra no Santo dos Santos sem medo da morte, porque Jesus te perdoou, te restaurou, te deu vida nova. E você entra com fé. E você ora com fé. Não ora por desencargo de consciência, mas você ora com fé no poder de Deus. Quarta lição: amemos. Amemos. Está errado ali? O Evangelho. Saiu errado. Falemos de Cristo hoje. Vamos colocar a quinta. Falemos de Cristo hoje. Falemos de Cristo hoje. Não podemos deixar de pregar o Evangelho. Não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Paulo, ao receber essa vocação, ao receber esta missão, ao receber este dom, ele fala: não importa se eu vou ser preso, eu vou pregar o Evangelho. Não importa se portas vão fechar, eu vou pregar o Evangelho. Não importa se vão gostar ou deixar de gostar, eu vou pregar o Evangelho. E por este Evangelho, o poder de Deus se manifestará. Almas vão se converter, vidas serão redimidas. Quantos aqui, deixa eu perguntar no auditório,
Quantos aqui não nasceram no lar evangélico e na caminhada da vida se converter? Levanta a mão bem alto. Olha, maioria, 90%. Quando você vê isso, e se eu desse a oportunidade para dar testemunho, as portas que bateram, como eram antes, e ao conhecer o Santo Evangelho, que são agora, você veria e verá a multiforme sabedoria de Deus, transformando e reunindo pessoas dos mais diversos cantos, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A igreja não é um ritual, que você entra, pega um folhetinho para ficar seguindo aquele folhetinho, o introito, aí alguém fala, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Uma formalidade, ao som do piano fiquemos todos em pé e cantemos o hino 1498. Ao término do hino você pode sentar. Agora teremos a antífona leida pelo excelentíssimo senhor presbítero Beltrano. Após agora, momento de contrição e arrependimento, ao som do hino 40528, você fará confissão dos seus pecados. Após a confissão dos seus pecados, o coral entoará o hino, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ao término do hino, levantemos para a mensagem de 3 pontinhos. Deus é amor, Deus é graça, Deus é poder. Encerremos o culto, que já deu 1 hora de culto, e recebamos a bênção. Após a bênção, você sente para o pós-lúdio, em silêncio, fale com Deus, enquanto os pastores pelo corredor irão à porta para cumprimentá-lo. Aleluia, deu 1 hora já, terminou essa encrenca, quer dizer, esse culto. Culto não é um formalismo. Culto é a Deus agindo no meio do povo. Quando o santo evangelho está sendo pregado. Alguém entrou deprimido, está recebendo uma palavra específica no seu coração. Alguém entrou cheio de dúvida, está recebendo as respostas de Deus. Alguém está cheio de questionamento e Deus vai respondendo a cada um. Alguém está querendo dar cabo da vida e Deus fala ao coração quando a palavra é ministrada. Alguém entrou triste, cabisbaixo, fala, Deus falou comigo, aleluia. Várias pessoas vêm ao culto e falam, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falo, primeiro você vai assistir o culto. Assiste o culto. Entra para o culto. Estou triste, assiste o culto. Após o culto, 100% falam, tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi durante o culto, pastor. Não preciso mais conversar com o Senhor. Aleluia. Por isso, se alguém chega triste, não vai para uma salinha conversar, não. Deixa a pessoa assistir o culto. É no meio do culto que Deus age, em nome de Jesus. É no meio do culto que Deus opera, em nome de Jesus. Pois a unção de Deus está nesta igreja. Amém, irmãos? Não vai, vamos para uma salinha conversar, você está meio triste. Não vai estragar, irmão. Você vai estragar a pessoa. Deixa assistir o culto. E aqui Deus opera. Pessoas entram endemoninhadas e são libertas pelo sangue de Cristo, sem alvoroço algum. Não precisa entrevistar o diabo, de onde você vem, de onde você vai, qual é o seu nome. O diabo é o pai da mentira, tudo que ele falar vai ser mentira. Já expulsa em nome de Jesus no silêncio da alma. A pessoa entra doentes, são curadas, porque é o culto divino ao Deus eterno, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Falemos de Cristo hoje. Os gentios entenderam, os gentios compreenderam, e Paulo encerra aqui dizendo, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que está acontecendo por amor a vocês. Vocês têm que ficar firmes. Porque o Evangelho é o poder de Deus em ação, em nome de Jesus. Paulo fala do seu chamado, fala dos gentios, fala do Evangelho, ele fala da igreja do Senhor. Que ao ouvir essa mensagem você possa compreender e assimilar
a importância da igreja e do culto divino, em nome de Jesus. Amém?